Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aí no nosso simulado discursivo de número 3, nossa aula número 4, né? Semana número 4, lembrando que a nossa aula discursiva, o foco é em cima, cada semana, de um simulado da Federal. A gente tem extrapolado um pouquinho o horário aí, né? Por conta que a ideia realmente quem está aqui ao vivo, né? A gente acaba interagindo, tirando a dúvida, para vocês que vão assistir essa aula gravada depois, né? Entenderem por que às vezes a gente está passando um pouquinho do ponto, é porque realmente o jogo ainda está acontecendo, né? A gente está ali desenvolvendo algumas questões, os alunos que estão presentes trazem dúvidas relevantes, né? E acredito que vocês que vão assistir essa aula gravada vão agradecer até pelas perguntas que surgem ao longo da aula. Esse simulado número 3, eu trouxe alguns temas, né? Já de alguns alunos que sinalizaram para mim, especialmente dessa vez foi o Anderson, que sinalizou. Então, vocês que estão assistindo essa aula gravada, também fiquem à vontade de me mandar sugestões de assuntos que vocês gostariam de estudar aqui comigo. Como eu disse, serão 17, né, simulados aí, 17 semanas. Você vai dizer, Giovanni, mas nós não trabalhamos ali o simulado na semana número 1. Sim, tudo bem, mas a gente vai ter lá na véspera da primeira fase, na semana de véspera da primeira fase, a gente vai, né, ter uma pausa aqui. Então, se você contar desde o início até a segunda fase, são 18 semanas. Então, daí naquela semana eu consigo te mandar o simulado e a gente faz o ajuste, né, conseguindo então que até a véspera da segunda fase da Federal você tenha feito comigo 17 simulados. Beleza, gente? Vamos lá, então. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, beleza? O pessoal está aqui comigo, né? Então, está aqui o nosso simulado número 3. Eu trouxe aqui a questão número 1, que diz o seguinte: a produção agrícola moderna utiliza mecanismos geneticamente modificados, abreviados como OGMs, para aumentar a produtividade e reduzir perdas. Dois exemplos marcantes são a soja Roundup Ready, que é resistente ao herbicida glifosato. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, que eu comecei, mas acho que fica melhor, né? Glifosato. E o milho BT, que é resistente a insetos praga. Ano passado, a Federal cobrou a questão do milho BT, né? A galera que teve aula comigo no ano passado, tem até mensagem aqui de uma das alunas que me mandou mensagem depois, dizendo, caramba, professor, você mandou ali um item falando do milho BT, né? Então tinha lá um item falando do milho BT, eu não tinha ideia que isso poderia cair, mas isso vai dentro da nossa aposta, do que pode realmente aparecer aí na prova da Federal. Vai aparecer de novo o milho BT? Muito improvável que a Federal cobre 2 anos seguidos a mesma coisa. Mas o assunto transgenia, ele pode aparecer numa outra temática, né? Sei lá, de repente agora pode falar da soja Roundup Ready, né? Então, quando a gente fala de biotecnologia, existem algumas técnicas que já são bem aplicadas, existem algumas marcas, né, como Roundup Ready, Milho BT. Para quem viaja aqui para o interior do Paraná, eu lembro que época, né, faz aí mais de 20 anos que eu viajava ali bastante para a área de Guarapuava e pegava aquelas colônias ali na região de Guarapuava, e pela estrada a gente vê aquelas plantações de soja, plantações de milho, e tem lá as plaquinhas, Roundup Ready, né? Daí tá lá Bayer, né, que é o laboratório e tal, né, Monsanto. Então você vai vendo ali, conforme você vai passando pela estrada, você vai vendo as plantações, e dependendo do tipo de plantação, se é soja, se é milho, se envolve alguma técnica de biotecnologia, né? Se aquela semente tem alguma tecnologia, geralmente o fabricante vai colocar ali as plaquinhas, né, para sinalizar que aquilo tem uma tecnologia por trás daquela plantação. E então essas técnicas já estão bem difundidas, bem aplicadas,
elas precisam ser bem dominadas pelos estudantes, né? Por mais que, às vezes, os livros de biologia, os livros dos cursinhos, né, eles vão falar ali, basicamente, o que é um transgênico, você ter repertório para poder falar de uma soja transgênica, para você falar de um milho transgênico, né, é importante. Tá? Então, foi essa a minha ideia, trazer essa questão número 1 aí para vocês. A soja Roundup Ready, ele deu ali uma dica para vocês, né? É uma soja que é resistente ao herbicida, glifosato. Qual que é a ideia de você ter uma planta resistente ao herbicida, né? Então fica essa dúvida aí. Eu tenho uma soja, né? Quando a gente fala dessa soja Roundup Ready, que é resistente ao glifosato. Herbicida, quer dizer, o inseticida mata inseto. Herbicida, a palavra, o radical herb, né? Vem de herbarium, do latim, está relacionado à planta. Então, a ideia é que você mate a planta daninha, mas você não mate a soja. Então, a ideia da soja Roundup Ready, se eu sou um agricultor e eu uso essa tecnologia na minha plantação, significa que eu vou poder jogar no ambiente grandes quantidades de glifosato, aumentar a quantidade de glifosato, vai matar a erva daninha, mas não vai matar a soja, que é resistente a esse herbicida. Então, a ideia da soja Roundup Ready é isso, né? Se é uma soja normal, ao aplicar grandes quantidades de glifosato, eu mato a erva daninha, mas eu mato a soja também, que é uma planta, né? Então, você acaba matando a planta como um todo. Então, por isso, ter essa tecnologia na soja traz, né, a possibilidade de você aumentar a quantidade desse herbicida e não matar a soja, mas matar a erva daninha. E o milho BT, você pode pegar qualquer embalagem de supermercado hoje, né? Em questão de soja, em questão de milho BT, você vai ver lá, né? Que a maioria da soja hoje que circula no Brasil é transgênica, a maioria do milho que circula hoje no Brasil é transgênico, né? Pega lá óleo de soja. Gente, como é difícil encontrar um óleo de soja hoje em dia que não é, né? Não tem o símbolo transgênico lá, né? Então, o milho BT, ele tem esse nome porque ele tem uma bactéria, né? Não, o milho não contém a bactéria, mas ele recebeu um DNA de bactéria, né? Os cientistas descobriram um, um gene de bactéria que ele produz uma toxina que mata inseto. E aí, isolando o gene desse inseto, né? Isolando o gene dessa bactéria, perdão, isolando o gene dessa bactéria que produz uma toxina que mata inseto, eles falaram, cara, a gente está aqui com um gene que produz uma toxina que mata inseto, inseto praga. E se a gente pegar esse gene de bactéria e inserir no milho? E criaram, então, o milho BT. Então, hoje, o que acontece? O milho BT é uma planta que contém um DNA exógeno. Esse é um repertório importante para vocês. O que é um DNA exógeno? É um DNA que vem de fora, né? De outra espécie. Não necessariamente de outra espécie, né? Se ele vem ali de outra espécie, isso configura a transgenia. O que define a transgenia é quando o indivíduo, no caso o milho, que é uma planta, né? Enquanto um ser vivo, enquanto o indivíduo também, né? Esse milho recebe um gene de uma bactéria, que é a Bacillus thuringiensis, por isso BT. Ele recebe o gene que vem de fora, exógeno, né? E de um outro ser vivo. Isso configura o que? Um transgênico, né? Então, você tem o milho BT, que é uma planta que vai ter um gene da bactéria Bacillus thuringiensis. Esse gene vai ser expresso no milho e vai produzir uma toxina que mata inseto. O inseto praga vai comer o milho uma vez só e vai morrer. Esse vai dizer, tá, e eu vou comer esse milho e não vou morrer? Dizem que é seguro, né? Assim como a soja Roundup também dizem que é segura. A questão é, eu não posso afirmar que o transgênico causa câncer. Assim como eu não posso afirmar que o cigarro causa câncer, né? Mas a afirmação é, o cigarro pode causar câncer. O transgênico, a gente tem ainda
né, caminhar muito para poder afirmar alguma coisa relacionada a isso, né? Talvez no futuro a gente possa ter mais informações. No presente, o que eu sei sobre transgênico? Né? Eu, aluno, vou escrever, né, uma discursiva, eu não posso afirmar que transgênico causa câncer. A gente não tem estudo afirmando isso. A gente tem evidências, né? Estudos que trazem algumas evidências, mas que precisam ser melhor aprimoradas na questão de metodologia científica, né? Melhor estudadas. Então, assim, o que os cientistas que defendem a questão do transgênico vão dizer é o seguinte: olha, o transgênico, ele pode trazer consequências alérgicas. Isso é comprovado, tá, gente? Como qualquer outro alimento. Eu não estou aqui defendendo o transgênico, tá? Mas é a ideia científica por trás disso. Assim como você tem alergia a algumas substâncias, alguém come lá frutos do mar, tem urticária, né? Algumas pessoas podem ser mais sensíveis a alimentos transgênicos, né? Então, reações alérgicas podem, né, a gente pode citar, podem acontecer, né? Então, a mesma coisa de, o cigarro pode causar câncer, o transgênico pode causar alergias. Em relação à parte de câncer, no transgênico, é melhor não, a não ser que o exercício traga esse contexto para vocês, tá? Melhor não citar isso, o transgênico pode causar câncer, né? Tem alguns estudos que comentam a possibilidade, mas que precisam ser melhor embasados, melhor estudados, né? O que a gente tem de comprovação que pode causar são reações alérgicas, tá? Mas é lógico, é algo que a gente precisa ainda continuar estudando, continuar entendendo. Cada tecnologia traz uma possibilidade diferente. A letra A pede para descrever o mecanismo molecular que confere resistência ao herbicida na soja Roundup Ready. E na letra B, explique como o milho BT se torna resistente a insetos e analise as possíveis implicações ambientais do cultivo em larga escala dessas culturas. Tá? Então, eu trouxe aqui para vocês o nosso gabarito, né? Deixa eu aumentar aqui também. Dá para chegar até uns 170. Aí. Aqui. O gabarito aqui, ele vai comentar, né? A questão 1, eu elaborei aqui, né, a parte de transgênicos, falando da soja, que eu preciso que o meu aluno entenda o que é uma soja Roundup Ready e o que é o milho BT. Resposta modelo. Sempre a resposta vai trazer, né, informações a mais. A soja Roundup Ready foi geneticamente modificada com a inserção de um gene bacteriano que codifica uma versão da enzima. Eu não preciso saber sobre essa enzima, eu coloquei aqui para conhecimento, tá, gente? Se alguém quiser pesquisar um pouquinho a mais, mas não precisa, tá? É só por curiosidade. Então, o que é importante saber é o que a soja contém. Ela tem a inserção de um gene bacteriano. E o que esse gene configura? Esse gene, ele traz uma resistência ao glifosato. É isso que o meu aluno precisa saber, tá? A soja, o ponto central da resposta está aqui, tá? De uma enzima, tá? Então, se fosse colocar ali, não precisa citar o nome da enzima, que traz resistência ao glifosato. Esse é o ponto importante, tá? Esse herbicida, normalmente, inibe a enzima original da planta, bloqueando a via do ácido chiquímico e impedindo a síntese de aminoácidos aromáticos essenciais. Caraca, Giovanni, nunca vi falar nesse tal ácido chiquímico. Existe? Existe, né? Coloquei aqui como curiosidade também, se você quiser pesquisar, né, ali em relação a esse ácido, né, fica aqui a dica, né? Principalmente para vocês que estão estudando tudo ao mesmo tempo, né? Às vezes trazer um ácido chiquímico que pode ser citado lá na química também, alguma coisa nesse sentido, impedindo a síntese de aminoácidos aromáticos essenciais. Com essa versão modificada, a planta continua sintetizando aminoácidos, mesmo na presença do herbicida, sobrevivendo ao tratamento. Então, veja, eu posso aumentar a quantidade. A ideia central é: o agricultor vai poder aumentar a quantidade de glifosato sem matar a soja, sem afetar a soja, afetando somente a erva daninha. Tá? Essa é a ideia dessa soja Roundup Ready, né?
O milho BT tem esse nome por conta da bactéria Bacillus thuringiensis. Por sua vez, recebeu um gene dessa bactéria que produz a toxina CRY. Essa toxina é ingerida pelas larvas de insetos praga e no intestino delas ativa-se um ambiente alcalino, formando poros na membrana intestinal e levando à morte do inseto. Embora os transgênicos aumentem a produtividade, essa é uma defesa, né, galera? Você pega lá, quando você estuda economia, né, parte do evolucionismo também, do Darwin, que encontrou o trabalho lá de Thomas Malthus, que falava, né, que a gente teria aí um aumento populacional muito maior em relação à produção de alimentos. E iria chegar uma hora que você iria ter tanta gente no mundo e a quantidade de alimentos não seria suficiente e que isso traria uma seleção, né? Isso ajudou no trabalho do Darwin na questão da evolução. Mas isso também traz evidências na parte da economia, né? E quando a gente fala do transgênico, muitos cientistas vão defender que se não fosse o advento dos transgênicos, a gente não teria conseguido aumentar a produção de alimentos a ponto de hoje você ter ali a quantidade de alimentos para a população mundial, né? Então, a transgenia traz essa possibilidade, né? A transgenia traz a possibilidade de você ter um arroz que é enriquecido em ferro para populações que têm deficiência de ferro, né? A população vai ser beneficiada com esse arroz enriquecido, né, com ferro, por exemplo. Embora os transgênicos, então, aumentem a produtividade, que isso é uma coisa boa, né, aumenta-se muito a produtividade, e reduz o uso de pesticidas, podem gerar implicações ambientais, como a seleção de insetos resistentes, né, ou seja, com o passar do tempo, você está selecionando, né, o inseto praga. Quem vai sobreviver? O mais apto. Quem vai reproduzir? O mais apto. Então, os descendentes serão melhores adaptados. Então, a gente pode estar selecionando insetos resistentes, trazendo, né, impacto em espécies não alvo. Eu não queria matar uma outra espécie, mas acabou matando, acabou atingindo uma espécie que não é alvo. Então, isso aqui precisa estar no seu repertório, né? Impacto sobre espécies não alvo do tratamento. Redução da diversidade genética cultivada, o manejo integrado, quando se fala de rotação de culturas, áreas de refúgio e monitoramento, ajuda a reduzir esses riscos, né? Então, o que é uma rotação de cultura? Imagine que você tem um terreno, uma parte do terreno você planta feijão, na outra parte, que é uma leguminosa, na outra parte você planta uma planta não leguminosa, sei lá, né? Ali arroz, né? Aí na próxima safra você inverte. Então você vai ter plantas leguminosas e não leguminosas, se faz a rotação de cultura, né? Então, a ideia desse exercício foi trazer repertório para vocês. Como eu disse, ano passado, quem não fez a prova de segunda fase da Federal, caiu milho BT, né? Então, é um repertório importante. Não é todo livro de biologia que vai trazer esses exemplos para vocês. A informação chave é saber que BT vem de Bacillus thuringiensis, né? Então, isso aqui era importante saber. E que a partir desse gene bacteriano, você produz lá, você não, né? O milho produz essa toxina que mata inseto, que pode causar alergias em seres humanos, né? Mas, como vão defender eles que, como qualquer outro alimento, pode também trazer reações alérgicas, mas que ele está dentro do mecanismo de segurança. E hoje, né, se a gente tivesse alguma coisa muito, muito, muito grave, de imediato, como eu disse, a maior parte do milho hoje é milho BT, né? Se você fizer uma visita no supermercado e for olhando as embalagens ali, né, do que tem milho, vai ver lá farinha de milho, polentina, né? Você vai ver tudo ali, você vai ver milho BT, né? Então você tem essa questão aí. E uma curiosidade, né? O símbolo do transgênico, ele foi decidido numa conferência aqui em Curitiba em 2004, né? Nós tivemos uma COP,
não foi exatamente uma conferência dessas mais importantes, né? Ela foi, digamos assim, um paralelo de uma conferência que aconteceu aqui em Curitiba, onde foi definido o uso do símbolo T de transgênico nos alimentos para poder indicar para o consumidor que ali tem alguma tecnologia embutida naquele alimento, tá? Critérios de correção, né? Falou da soja Roundup Ready, falou do milho BT e apontou as implicações ambientais. Pode falar, Anderson. Professor, eu ia perguntar, do lado da rotação de culturas, o que que é aquela área de refúgio? A área de refúgio é, digamos assim, uma área que você não vai plantar, né? Então, entre uma plantação de feijão, uma plantação, você ainda tem ali uma área de refúgio, né? Como se fosse um corredor ecológico dessas duas plantações, digamos assim, tá? Tipo, uma área que você vai preservar, assim, você não vai plantar Preservar, nada. exatamente. Entendi. Preservando, você mantém o ecossistema natural naquela região, né? Ou seja, você não está fazendo monocultura, né? Aham. E ao mesmo tempo que aqui eu tenho uma leguminosa que está enriquecendo, fixando nitrogênio no solo, né? Ali está consumindo nitrogênio no solo, depois eu inverto, e ainda manter essa área de refúgio faz com que você mantenha a originalidade daquele ecossistema, né? Entendi, beleza. E o monitoramento que daí envolve diversos fatores, não é só a câmera, não é, né? O monitoramento para tentar entender, olha, a, as espécies estão morrendo, né? Está afetando espécie não alvo. Então, opa, né? Então, o monitoramento não é implantar a técnica e não acompanhar, precisa de acompanhamento, né? Beleza? Questão número 1. Beleza, professor, valeu, hein? Tá. Então, fica a curiosidade, né, de pesquisar, talvez quiser fazer uma leitura adicional. Como eu disse, milho BT improvável que caia, né? Mas o assunto transgenia, ele pode aparecer aí na prova de vocês. E aí um ponto importante que a gente vai discutir aqui ainda mais, sabe? Os prós e contras dos transgênicos. Aumenta muito a produção, sim, né? Aumenta a produção. Mas hoje a gente ainda fica nas mãos do produtor, né, da tecnologia. Hoje a maior empresa envolvida é a Monsanto. A Monsanto, até para, né, como ela ficou muito na mídia, assim como a grande vilã, né, da, das sementes estéreis, digamos assim, né, ela se subdividiu em várias empresas. Então, hoje, é muito difícil até para alguém, né, conseguir rastrear e processar alguma coisa assim, porque a Monsanto ela se subdividiu em várias empresas, né? Mas o nome central ainda é a Monsanto, né? O que acontece? Eu sou agricultor, eu vou comprar ali as sementes, e aí eu vou pensar, cara, eu vou comprar essa semente uma vez, e depois, né, eu vou pegar as sementes e da própria produção, eu vou reaproveitar elas. Não, a tecnologia faz com que essas sementes, elas sejam estéreis, né? Ou seja, você usa a semente da Monsanto e a semente que vai ser produzida depois, ela, ela faz com que você fique refém dela, ou seja, na próxima safra, na próxima plantação, você vai ter que comprar as sementes dela de novo, né? Então, não vou comprar uma vez só, não. Ela quer vender para você para sempre, né? Aquela semente. Então, a gente fica preso ao produtor, né? Então, tem as consequências econômicas também, né? Que tem o lado bom, né? Que o cara vai plantar e sabe que não vai perder a plantação por causa de uma geada. Se tem plantas resistentes à geada, então isso economicamente para ele é bom, mas ele vai ficar dependente da compra dessas sementes toda vez que ele quiser plantar novamente, né? Então vamos lá. Questão número 1 foi. Questão número 2 foi mais papo reto, né? Coloquei aqui a aldosterona. O federal já, tempos atrás, trouxe o tema da aldosterona, que é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais. Atualmente, o termo mais usado é o termo adrenal, tá, gente?
mas não está errado falar suprarrenais, né? Suprarrenais tudo junto, supra-renais, né? São possibilidades de você escrever. Exercem papel central na regulação da pressão arterial. Explique como a aldosterona atua nos néfrons, relacionando sua ação ao equilíbrio iônico e hídrico do organismo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu abri só esse aqui, beleza. Então, você tem ali, por exemplo, né, vamos fazer um desenho aqui mais geral de um rim, né? Então, aqui está o rim, e você tem a glândula adrenal, ela fica aqui em cima. Lembrando que a glândula adrenal, ela tem o córtex, isso aqui não vai dar. Ela tem o córtex, que é como se fosse a casquinha, né? E ela tem a parte mais interna ali, que é a medula, né? Córtex anatômica é sempre a parte externa, né? Como se fosse a casquinha ali, e a medula a parte mais interna, tá? Então, aqui você tem a glândula adrenal, certo? Essa glândula adrenal, ela tem ali a produção da aldosterona. Aldosterona. A aldosterona, ela entra como um mineralocorticoide, né? Ela tem os glicocorticoides, né? Ela tem ali os mineralocorticoides, ela tem os andrógenos. Então, a parte do córtex, ele vai produzir a aldosterona, que é o mineralocorticoide, que está associado à reabsorção, principalmente ali de sódio, né? Você tem os glicocorticoides, no caso o cortisol, e você tem os andrógenos. A mulher não tem testículo. Como que a mulher produz testosterona? Produz nas adrenais, no córtex das adrenais. O homem não tem ovário. Como que o homem produz estrógeno e progesterona? A gente produz no córtex das adrenais, né? É lógico que a gente vai produzir em torno de 5% desses hormônios. A mulher vai produzir 5% só de testosterona do que o homem tem, uma quantidade pequena, né? Mas produz nas adrenais. Mas vamos voltar aqui para a aldosterona. Mineralocorticoide. A função da aldosterona, aí vamos lá para o néfron, né? O néfron, ele tem lá aquela parte da cápsula, né? A parte da cápsula renal, né? Antigamente chamada cápsula de Bowman. Aqui vai ter lá a parte do glomérulo de Malpighi, né? Que é a parte do sangue que chega ali. O sangue que chega é o vaso aferente, e o vaso que sai é o vaso eferente, e de êxito, né? Então, o aferente chega, o eferente sai. E aí, tudo, né, que consiga passar para cá, o que vai passar? Vai passar muita água, vai passar sal, vai passar aminoácido, vai passar ureia, vai passar sais minerais, né? E muita água. Aí vem o túbulo contorcido proximal, deixa eu exagerar aqui, né? Vem o túbulo contorcido proximal, que é próximo da cápsula. Aí vem a alça néfrica, antigamente chamada de alça de Henle, aqui. E aí vem o túbulo contorcido distal. E aí vem o ducto coletor da urina, tá? Então aqui está basicamente o néfron. A aldosterona, gente, ela vai agir aqui, principalmente na parte do túbulo distal, na reabsorção. Então o sangue passa aqui. Deixa eu pegar uma canetinha vermelha aqui. O néfron, ele tem uma intimidade muito grande com o vaso sanguíneo. Então, o sangue está passando aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que aquele sal, excesso de sódio que está aqui, ele, né, não vai ser totalmente eliminado. Ele vai ser reabsorvido, né? Quem auxilia nessa reabsorção de sódio é a aldosterona, né? Então, a aldosterona, ela age aqui no túbulo distal, ajudando na reabsorção de sódio. Pessoas que têm pressão alta e tomam remédio para pressão, a função principal daquele remedinho para pressão é inibir a aldosterona. Porque se a pessoa está com pressão alta, eu não vou deixar ela ficar reabsorvendo sódio, eu preciso eliminar esse excesso de sódio, né? Então ela vai excretar esse sódio na urina. Agora, a pessoa que está produzindo aldosterona, ela vai reabsorver esse sódio do túbulo distal para o sangue, né? Então, o ADH também age aqui no túbulo distal, né? Mas como a gente está falando de aldosterona, tá ali, aldosterona.
Então, explique como a aldosterona atua nos néfrons, relacionando a sua ação ao equilíbrio iônico e hídrico do organismo. A Federal uma vez trouxe uma questão que ela falava de uma criança e que essa criança, logo que aprendeu a caminhar, que aprendeu a andar, né, e que a criança identificou onde ficava o saleiro da casa, na cozinha, essa criança, repetidamente, ela atacava o saleiro, ou seja, ela ia lá e comia, literalmente ela comia sal, né? Essa necessidade de comer sal chamou atenção, né? Por que essa criança está comendo sal? E aí o distúrbio que essa criança tinha no exercício, né? A ideia era que a criança não produzia aldosterona em quantidades suficientes. Ao mesmo tempo, ela eliminava muito, ela perdia muitos sais minerais. E aí essa criança tinha uma necessidade excessiva em consumir sal, né? Para poder repor aquele sal que ela estava perdendo. Então, a resposta desse exercício de primeira fase era aldosterona. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na parte do gabarito. Aldosterona é um mineralocorticoide produzido pelo córtex da adrenal, na zona glomerulosa. Isso aqui já não precisa, tá, gente? Isso aqui é um adicional. Tá? Parou aqui? Tá ótimo. Né? Produzido no córtex da adrenal. Sua principal ação acontece nos túbulos distais. Isso é importante. Onde que ela age? Principal ação nos túbulos distais. E duto-coletores, né? Tanto o ADH quanto a aldosterona continuam agindo ali na parte do ducto coletor, que já está recebendo a urina, né, de vários néfrons. Mas o ADH e tanto a aldosterona ainda agem nesse ducto coletor aqui, tá? Aí você tem ali ela estimula a reabsorção de sódio e a secreção de potássio, o que leva ao aumento da osmolaridade sanguínea. Giovanni, eu não ia falar tão bonito assim. Tudo bem, né? Importante você colocar lá que ela age na reabsorção de sais, principalmente o sódio, né? Já estaria ótimo aqui, né? E a questão que também, ao mesmo tempo, secreta potássio, o que leva, né, o que mexe na concentração salina, alguma coisa nesse sentido, né? Esse gradiente osmótico promove a retenção de água, elevando o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Dessa forma, a aldosterona integra o sistema renina-angiotensina-aldosterona, sendo ativada em situações de queda de pressão arterial ou hipovolemia, ou seja, hipo é baixo, né? A questão do volume sanguíneo baixo. O rim, ele não só forma a urina. A função do rim é muito maior do que isso. Como o rim ele está filtrando o sangue e formando a urina, o rim, gente, ele está numa intimidade muito grande com o sangue. Então, o rim tem essa percepção salina, tem a percepção de volume sanguíneo, e ao ter essa percepção, existe um sistema de regulação em que o rim, ao perceber a necessidade de aldosterona, o rim não produz aldosterona, mas como que o rim solicita aldosterona para a adrenal? O rim, ao perceber a necessidade, né, de aldosterona, o rim ele vai ativar esse mecanismo renina-angiotensina. Então, ele produz uma substância chamada renina, que vai, né, desencadear a parte ali da angiotensina, que vai chegar lá no seu córtex, da sua adrenal, vai dizer, adrenal, bora mandar aí a aldosterona. E aí a adrenal manda a aldosterona, que vai agir lá no túbulo distal e duto coletor. Tá? Então, essa seria a ideia. Identificou a origem e natureza da aldosterona, origem onde ela é produzida, né? Descreveu a sua ação nos néfrons, onde que ela atua, relacionou a regulação hídrica e a pressão arterial, isso é importante, né? Porque se ela reabsorve sódio, mais sódio faz com que o sangue fique mais concentrado, o sangue ficando hipertônico, isso aumenta ali a questão da pressão osmótica, aumentando o volume sanguíneo. Isso eleva a pressão arterial, né? Ou seja, se eu quero baixar a pressão, eu preciso inibir a aldosterona.
né? Isso a partir de medicação aí é possível também, tá? Nessa questão, gente, alguma dúvida, alguma pergunta? Nesse mesmo raciocínio, eu quis trazer aqui a questão do ANP, né? O peptídeo natriurético atrial. Isso aqui às vezes passa batido e cai numa prova e a gente fala, caraca, o que que é isso, né? Então vamos lá, vamos ver o que que eu trouxe aqui de pergunta para vocês. Durante situações de aumento de pressão sanguínea, o coração também exerce funções endócrinas. Compare a atuação do fator natriurético atrial, ANP, com a da aldosterona, destacando seus locais de produção, mecanismos de ação e efeitos sobre a pressão arterial. Então, o coração produz, né, nessa função endócrina, esse FNA, né? Posso abreviar assim como FNA, né? Só que o F do latim vem como P aqui, né? Então, PNA, tá? Então, fator natriurético atrial, tá? Aí ele diz, o ANP, que é o peptídeo, né, esse fator natriurético atrial, é produzido pelas células dos átrios cardíacos, quando há estiramento devido ao aumento da pressão sanguínea. Ele promove vasodilatação, aumenta a excreção de sódio e água pelos rins. Ele chama isso, né, de natriurese e diurese, reduzindo o volume sanguíneo, a volemia, né? E, portanto, isso vai ajudar a reduzir a pressão arterial. Então, o sangue ele tem uma forma de pedir ajuda para o rim, né? Porque, veja a importância, o sangue é uma bomba, tá bombeando, né? Mas se tem mais volume sanguíneo, aumenta a pressão. O coração pode mandar, então, uma mensagem para o rim, dizendo, rim, elimina aí, cara, né? Diminui o volume sanguíneo, né? Aumenta a excreção de sódio, porque, né, a pressão está muito alta, não estou suportando. Então, nessa comunicação, o coração tem essa função endócrina, né? Então, veja que é importante você ter essa informação. Pô, o coração também tem uma função endócrina, uma função que ele conversa com o rim, né, a nível químico. E como que ele conversa a nível bioquímico? A partir da produção desse peptídeo natriurético, desse fator natriurético atrial, né? Que vai promover a vasodilatação, vai fazer com que o rim excrete mais sódio e água pelos rins, né? Isso reduz o volume sanguíneo, portanto, regula a pressão arterial, né? A aldosterona, ao contrário, é produzida pelas adrenais e atua promovendo a retenção de sódio e água. Então, aqui uma função contrária, né? Elevando a pressão. Assim, o ANP e a aldosterona têm efeitos opostos. O primeiro reduz a pressão arterial, enquanto o segundo a eleva, constituindo um mecanismo de equilíbrio homeostático. Essa palavra é importante, homeostasia, né? Cardiovascular. Homeostase, né? Homeo significa igual. Estase vem de estado, estado igual, ou seja, equilíbrio, né? Então, é trazer o corpo para o equilíbrio cardiovascular. Então, o local de produção do ANP, né? Então, ali, coração, né? Ele foi mais específico, falou dos átrios cardíacos. Condições de liberação, quando que ele é liberado, aumento de pressão, né? É uma forma de socorro para o coração mandar esse fator para os rins. Mecanismo de ação, como que ele age, né? E comparação clara com a aldosterona. Essa questão, acho que poderia ser até uma letra B da questão número 2, tá? Mas eu resolvi fazer ela separado para realmente chamar mais a atenção de vocês aqui. Dessa questão, algum comentário, gente? Ah, o Anderson colocou aqui. A aldosterona alta demais pode elevar a escassez de potássio. Pode, Anderson. Tendo ideia, né, quando a gente fala de sais minerais, a gente fala de uma quantidade pequena, mas só de potássio são sais que a gente vai ter, assim, digamos, ainda uma boa reserva. Mas essa aldosterona alta,
por um período mais prolongado, né, pode ocasionar uma escassez, né, durante esse período, sim. Tá? E aí chegou a questão aqui do Anderson, né, que o Anderson mandou para nós aí uma ideia, falou, Giovanni, queria entender melhor ali essa questão da eletroforese, entra na parte de biotecnologia. A eletroforese é usada em exames de DNA aplicados à paternidade, identificação criminal e estudos evolutivos. Não é só para isso, tá? Eu posso comparar, gente, o Enem já trouxe uma questão que ele determinava aquela semente, quem que era a planta mãe daquela semente, quem que era a planta pai da semente, a partir de testes de paternidade, de DNA, né? Então, assim, às vezes vem uma coisa muito louca, cara, dá para saber quem que é o pai de uma semente, quem que é a mãe de uma semente, dá, né? A árvore mãe, a árvore pai e tal, daquela semente, alguma coisa nesse sentido, né? Descreva o princípio de funcionamento da técnica de eletroforese em gel, de agarose, e interprete como os resultados podem ser analisados em um caso de investigação genética. Veja, gente, essa eletroforese, ela não é uma técnica nova. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que ela é feita. Aqui, ó. The apparatus used to do this is made of sheets of plastic or glass with a space in the middle. The gel matrix is cast in the space such that there are a number of wells for samples at the top. At the bottom is a reservoir for buffer and a positive electrode. At the top is another reservoir and a negative electrode. Samples for analysis are added to the wells at the top. Usually, one of these is a mixture of molecules of known size called standards, against which the unknown samples can be compared. Sample molecules which are negatively charged move toward the positive electrode at the bottom. Those which are the most negative move the fastest, and thus separate from the others. In reality, you can't see the samples as they move through the gel. When the electrophoresis is complete, the gel is stained to reveal the proteins. Vamos entender o que foi feito aqui, tá? Essa plaquinha aqui é uma plaquinha de acrílico. Lá no Laboratório de Bioquímica da Federal tem, então, essa base aqui, né? Tem essa plaquinha de acrílico. E essa substância aqui é o agar. O agar, ele chama gel de agarose, ele é obtido a partir de algas rodófitas, algas vermelhas. Esse agar você compra como um pozinho que lembra gelatina. Sabe quando você vai fazer gelatina, você pega o pó de gelatina? Ele vem num pote, né? Você compra lá meio quilo, 1 quilo. Não é barato, é bem caro isso daí, né? E você compra lá e aí você faz a misturinha lá. É como se estivesse fazendo uma gelatina, de verdade. Aí você coloca esse gel aqui. Igual uma gelatina, ele vai endurecer. E vai ficar gelatinoso. Imagine que você fez uma gelatina mesmo, tá? Só que para poder ficar esse buraquinho aqui, você pega tipo de um pente. Ah, eu quero que fique aqui 1, 2, 3, 4, 5 pocinhos. A gente chama isso aqui de pocinho, né? Então você pega um pente com 5 pontinhas. E aí você coloca o pente enquanto o gel ainda está mole e deixa o pente. Depois que o gel seca, né, ele fica gelatinoso, você tira o pente, o buraquinho fica aqui. Aí vocês viram que ele colocou a amostra de DNA aqui, colocou a amostra de DNA aqui com a pipeta, né? Colocou a amostra de DNA aqui. Então eu posso colocar aqui a amostra de DNA da mãe, a amostra de DNA do filho, a amostra de DNA do suposto pai 1, a amostra de DNA suposto pai 2, pode ser um suposto criminoso também, tá? Aqui como paternidade, então, suposto pai 1, suposto pai 2, suposto pai 3, né? Aí ele ligou aqui uma máquina, né? Essa máquina, gente, é uma fonte. É uma fonte que vai ter o polo negativo e o polo positivo. Vai colocar aqui uma diferença de potencial, tá? Quando ele ligar a máquina, o que acontece? O DNA tem carga negativa. DNA, ele é negativo por conta do fosfato, né? PO4, 3 menos. Então, o DNA tem carga negativa. Como o DNA tem carga negativa, o DNA vai querer correr em direção ao polo positivo. As bandas de DNA, que são mais leves, correm mais. As moléculas de DNA que são mais pesadas correm menos.
É por isso que você vai ver bandas de DNA mais pesados aqui, bandas de DNA mais leves lá embaixo, né? O peso molecular de cada banda de DNA vai fazer com que esse DNA corra mais ou corra menos. Agora imagine, para cada vez que você quer fazer a eletroforese em gel de agarose, você tem que pegar o agar, produzir a gelatininha lá, esperar a gelatina secar, né? Meu, isso aqui já está quase obsoleto, mas a federal ainda usa, não a federal, né? As universidades ainda usam esse mecanismo aqui, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, ó. É isso aqui, ó, né? Tem lá o equipamento, polo positivo aqui, polo negativo lá, né? Tem a caminha lá de agarose, né? Câmara de eletroforese e tal. Colocou lá o DNA nos pocinhos, esse DNA vai correr, né? E aí, deixa eu mostrar para vocês o que a gente tem de mais novo aqui. Em 2016, já faz um tempinho, eu tive a oportunidade de fazer um curso de férias da Federal. Federal, ela de tempos em tempos, ela faz lá alguns cursos, né, de reciclagem, para formandos, cursos de férias. E aí, em 2016, eu fiz um curso lá na Federal. Gente, foi sensacional para mim, né, fazer esse curso. Eu atualizei muita coisa que na minha cabeça estava obsoleta na época, né? Uma coisa que eu aprendi nesse curso da Federal, que a nível universitário não se fala mais em modelo chave-fechadura para enzima, por mais que os livros de biologia ainda falem do modelo chave-fechadura, porque o vestibular ainda cobra assim, hoje eles falam mais no encaixe induzido, né? A enzima não precisa estar com o sítio ativo esperando o substrato. A enzima pode ser tipo uma luva. Se eu solto uma luva, se eu pego uma luva aqui na minha mão, essa luva fica... Acho que tem uma luva aqui. Deixa eu ver se tem. Não, tem. Ó. Eu tenho aqui uma luva, né? Essa luva é enzima. O encaixe induzido, ele fala que a enzima é tipo uma luva e que a minha mão é o substrato. Quando a enzima encontra o substrato, ela não precisa estar com o sítio ativo igual uma fechadura esperando a chave. Ao encontrar o substrato certo, acontece a reação química a ponto dessa luva vestir a minha mão, né? Então, o modelo mais atual agora não fala mais em chave fechadora, ele fala do encaixe induzido. Quando a enzima encontra o substrato correto, ela encaixa no substrato. Ela não precisa estar no formato esperando a minha mão entrar, né? Ela pode estar toda amassada aqui, ó. Ela pode estar assim, né? Mas quando ela encontra o substrato correto, ela posiciona, né? Tem ali a questão da polaridade, né? E aí você tem o encaixe induzido. Lógico, não se cobra, não está aparecendo ainda nas questões, mas é uma novidade que é importante para vocês. O modelo chave-fechadura está obsoleto, fala-se hoje encaixe induzido, né? Aqui, esse equipamento, ele substitui ao invés de eu ter que ficar fazendo a caminha do gel de agarose toda vez, não preciso mais. Esse equipamento, a Federal tinha comprado um lote muito grande em 2016, era uma novidade lá, né? O que eu fiz aqui? Isso aqui fui eu lá, ó, né, fazendo tal. Aí, aqui nós fizemos o cultivo de uma bactéria. Pegamos bactéria da bochecha mesmo, raspamos com o cotonete, raspamos lá. Aqui também tem agar, tá, gente? A caminha que a gente faz para a bactéria crescer em laboratório também é agar, né? Só que é um outro tipo, dependendo da bactéria, aí tem outros tipos de agar, qualidades de agar, né? Geralmente é o agar-sangue que a gente usa para a bactéria. Desse lado aqui, essa bactéria é a original. Essa bactéria aqui, a gente tinha isolado lá, pela técnica do DNA recombinante, nós isolamos o gene do vagalume, que confere a bioluminescência do vagalume. E aí nós colocamos no meio de cultura, isso foi numa tarde, no outro dia de manhã, estava assim a minha amostra. Essa foi a amostra, né, que a gente colocou lá para poder visualizar. Qual que foi a ideia? Foi testar a técnica do DNA recombinante. Então esse equipamento ajuda para a gente ver a bioluminescência, mas ao mesmo tempo, né, esse equipamento,
Deixa eu avançar aqui. Olha só. Ele permite o encaixe da plaquinha que já vem pronta. A Federal, na época, tinha um lote, só que estava vencido. Ó. Olha que dó. Né? Aí não apareceu muito bem aqui. Então, eles falaram, vamos pegar um lote, né, que está vencido aqui, vamos testar para ver, né, se funciona. Não funcionou muito bem. Essas manchinhas azuis aqui são manchas de DNA. Mas olha, ela já vem pronto, o gel de agarose já vem pronto lá dentro. Ela vinha no envelopinho plastificado, tal, né, todo bem lacrado, tal, e ela já vem na concentração certa. A gente só pegava o DNA, colocava aqui, ó, né, o DNA do pai, né, da mãe, da criança, né, ou foi encontrado no DNA na cena do crime, tal. Então isso aqui, quando você liga o equipamento, ele já confere uma diferença de potencial que faz com que as bandas corram por aqui. E aí você vai ter resultados como esse daqui, ó. Não é tão bonitinho assim, ó. Na prática você tem resultados assim, né? Ou assim, ó, tá? Então você tem resultados assim. O que acontece? Só para rapidamente a gente ver um exemplo aqui, ó. A mãe tá aqui. A gente sabe que a mãe é a mãe dessa criança. Você sabe que você recebeu metade do teu DNA é do seu pai, metade é da sua mãe. Então essa banda de DNA não me interessa, porque essa banda veio da mãe. Mas essa banda nos interessa, gente, porque essa banda de DNA não veio da mãe. Ela tem que ter vindo de um pai, e já coincide com o suposto pai 1. Veja, não coincide com o suposto pai 2. Nós vamos descendo, né? No vestibular você vai pegar a tua caneta e vai descendo, né? Como se fosse uma régua ali. Desceu aqui, coincide com a mãe. Essa banda não me interessa. Essa banda me interessa. Não veio da mãe, tem que ter vindo de um pai. Então, quem é o pai dessa criança? O suposto pai 1, né? Então, isso daqui é a eletroforese gel de agarose, que a gente pode ter o modelo mais antigo, né? Que eu monto a caminha de gelatina, de agar, ou eu já tenho o agar pronto, tá? E aí só ligo no equipamento, o equipamento dá a diferença de potencial e essas bandas correm. Tá? Anderson, você que mandou a dúvida, quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo, deu para entender bem agora. Nossa, é muito bom relembrar, cara. A Ana Paula contribuiu aqui para a gente também, né, dizendo que usa-se o agar também, né, para gelatina vegana, né, e ele é muito nutritivo. Vem de algas, né? Na verdade, não é só na gelatina vegana, né? Ela pode ser usada na confeitaria também, como para solidificar algumas coisas que a gente precise fazer. Eu de assistir MasterChef, eu também aprendi que dá para usar para fazer aqueles caviar de não sei das quantas que eles fazem lá, que não é bem caviar, mas é aquelas bolinhas, né? Mas eu trabalhei numa confeitaria uma vez que era naturalista e eles faziam gelatina de agar com suco de fruta, era uma delícia. Ah, legal. Ela é rica em vitaminas do complexo B e ela tem esse poder geleificante, né, para a indústria de alimentos, né, de solidificação mesmo, né? Interessante. Eu só sei, aprendi depois que eu comecei que eu trabalhei nessa confeitaria, nem fiquei muito tempo lá, mas eu aprendi bastante coisa. A gente fala muito de bactéria, né? Eu acho a bactéria um ser assim que fecha uma cadeia alimentar sozinha, né? Que tem bactéria produtora, consumidora, decompositor, mas as algas são incríveis, né? Porque se tem o alginato que o odontologista utiliza, né? Para fazer molde para dente, né? Sabe aquele que ele coloca tipo fica meio emborrachado, né? Colorido lá do dentista, que ele coloca para fazer molde para dente. Esse alginato é extraído de algas. Na massa do sorvete vai geleificante de alga. A indústria de tinta vai usar também geleificante para dar uma consistência para tinta. E fora a parte, né, do sushi ali, o nori, a alga nori do sushi. Então tem muita aplicação e mais de 70% do oxigênio do planeta. Então, por aí já dá para pensar que as algas são incríveis, né? Anderson, gerou a dúvida aí? Tranquilo, agora dá para entender bem. Ah, legal. Consegue descrever uma eletroforese?
escrevendo, assim, a gente dá um jeito, né? Uns 10 minutinhos para ajeitar bem a resposta, uns 5 minutinhos. E assim, ó, a paternidade é criança é referência, tá? Eu sei quem é a mãe, eu quero saber quem é o pai, né? 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. Numa cena do crime, eu sou um perito criminal, cheguei na cena do crime, encontrei uma amostra de DNA. Vou comparar esse DNA com quem? Vou comparar com a vítima. Não é da vítima, deve ser do criminoso, né? O Brasil hoje não tem banco de DNA. A gente tem banco de impressão digital. Mas como que a gente vai fazer, então, para descobrir quem foi o criminoso? Tem a suspeita. Então, você levanta ali possíveis suspeitos e faz o teste de DNA com esses possíveis suspeitos. Alguns países, eles já têm banco de DNA. Então, o cara nem precisa solicitar suspeito. Ele joga essa amostra de DNA no sistema e ele já traz para você quem que é o criminoso, né? A gente não tem isso aqui no Brasil ainda, né? Mas é uma possibilidade para o futuro, né? Hoje, se você encontrar a impressão digital, levanta no banco de dados, você já sabe quem é o criminoso. Mas teste de DNA, a gente depende da convocação de achar o criminoso, né? Possível suspeito, e fazer o teste de DNA para poder incriminar o cara, né? A pessoa. Questão 5. Vamos lá, a gente já está caminhando aí para 5. Ah, não, pera aí, né? Deixa eu compartilhar com vocês a resposta. O que ele trouxe aqui, né? A eletroforese em gel de agarose é uma técnica que separa fragmentos de DNA de acordo com o seu tamanho. Pode falar em peso molecular, né? O peso da molécula. O DNA, que é negativamente carregado devido aos grupos fosfato, migra no campo elétrico em direção ao polo positivo. O gel de agarose atua como uma peneira molecular. Fragmentos menores migram mais rapidamente e percorrem maiores distâncias, enquanto os maiores ficam mais próximos da origem. Em um exame de paternidade, por exemplo, os fragmentos de DNA do filho devem ter correspondência com os da mãe e os do suposto pai. A análise do padrão de bandas permite confirmar ou excluir a relação genética com alto grau de confiabilidade, né? Beleza. Questão 5. O neodarwinismo resultou da integração entre Darwin, Mendel e os avanços da biologia do século XX. O neodarwinismo, ele não nega o Darwin, né? O neo, ele junta a genética com as ideias do Darwin, né? Então, por isso chama-se neodarwinismo. O neodarwinismo, ele em si não é a teoria da seleção natural, é a teoria sintética, tá? Até os livros de biologia às vezes trazem isso como se fosse sinônimo, falar neodarwinismo e teoria sintética. Na verdade, o neodarwinismo, ele é a ideia de você juntar os trabalhos de Darwin e Mendel, porque eles viveram na mesma época, né? Se eles viveram na mesma época, Mendel morreu sem o reconhecimento. Darwin teve seu reconhecimento, mas Darwin não soube explicar a origem da variabilidade, né? Como que surgiu a primeira girafa de pescoço comprido? Não soube explicar isso, né? Então, juntando a genética e a evolução, nós temos o neodarwinismo. Conforme a gente vai embasando isso, surge a teoria sintética da evolução. Então, não é exatamente sinônimo, né? O neodarwinismo é a junção do trabalho e a teoria surge a partir dessa junção, né? Do estudo dessa junção. O que a gente consegue juntar do Darwin com Mendel? Daí, a partir disso, surge, então, a teoria sintética da evolução. Analise como o neodarwinismo ampliou a teoria da seleção natural de Darwin, destacando os mecanismos evolutivos reconhecidos pela teoria sintética. Então, vamos lá dar uma olhada. Ele colocou assim: neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, veja que, de maneira geral, né, como eu disse, os livros de biologia vão trazer como sinônimo. É errado, Giovanni? Não, né? Mas primeiro tem o neodarwinismo juntando para você poder criar uma teoria sintética a partir do neodarwinismo, né? Surgiu na primeira metade do século XX, unindo a teoria da seleção natural de Darwin com as descobertas da genética mendeliana e avanços da biologia populacional. A teoria reconhece que a variabilidade genética surge por mutações e recombinações.
Então, isso aqui que a teoria sintética ela amplia. O neodarwinismo, ele junta os dois estudos. A teoria sintética ela vai, então, a partir da junção desses dois estudos, trazer o que causa a variabilidade, a origem da variabilidade, mutações e recombinações. E que toda vez que surge uma mutação ou uma recombinação, a seleção natural atua, selecionando o mais apto, né? Então, ela atua sobre essa variabilidade. Toda vez que surge uma mutação, quem me diz se essa mutação é boa ou ruim? A seleção natural, né? Também integra outros mecanismos, como a deriva genética. Vamos lá. O que é deriva genética? Deriva genética envolve, para você não esquecer, algo como sorte e azar. Imagine que eu tenho aqui um território, e que esse território seja dividido aqui, tipo Boqueirão, que é onde eu moro aqui, e o sítio cercado. Tá? Boqueirão e sítio cercado. Vamos supor que aconteça, né, um tornado aqui na região e que pegue só a parte do sítio cercado. Cara, que sorte que eu tive, né? Será que eu sou mais apto do que a galera do sítio cercado? Não, eu tive uma sorte danada do tornado pegar o bairro do sítio cercado e não pegar o meu bairro, né? De uma chuva torrencial, não atingiu o Boqueirão, mas atingiu outros bairros de Curitiba. Então, isso fala do quê, gente? A deriva genética, vamos supor que nessa parte do território eu tenha indivíduos azão, todos aqui azão, né? Azão. E que aqui eu tenho indivíduos azinho. Também heterozigoto aqui, azão, né? E que uma vez que acontece, sei lá, um tsunami, que acontece um terremoto que vai devastar um incêndio, você pode falar do Pantanal, queimou uma parte, né? Aconteceu um incêndio que acabou com aquela parte daquele território, só ficou esse território. Será que foi azar? Será que foi menos apto? Não, foi digamos assim, envolve um pouquinho de azar do incêndio ter atingido aquela área, né? Não atingiu outra área. Exemplos de exercício. Uma pessoa caminhando num gramado pisa num amontoado de joaninhas. Algumas sobrevivem, outras morrem. Essas que sobreviveram são mais aptas? Não, elas tiveram a sorte de não ser pisoteadas, né? Então, a deriva genética é isso. Você tem digamos assim, uma seleção que não é o mais apto, né? Foi um acidente que aconteceu. A gente pode trazer aqui o exemplo da deriva continental mesmo, né? Separação dos continentes lá. Então, deriva genética é isso, tá? E aí, a deriva genética, para ela acontecer, geralmente a gente vai observar o quê? Uma população pequena, né? Porque se for uma população muito grande, é lógico que você ainda vai ter um pool genético mais amplo, né? Mas se é uma população pequena, você acaba restringindo um determinado gene específico naquela região. Aqui no Brasil, a gente tem ali a região dos Lençóis Maranhenses, que é uma região muito bonita, e é uma das regiões que mais tem indivíduos albinos por metro quadrado, né, no mundo. Então, você tem ali o quê? Uma seleção, que daí, a partir do momento que você tem essa seleção, você tem o cruzamento parental, né, primo casando com prima. Então, quem é albino? É o azinho. Ele casa com outro indivíduo albino. 100% dos filhos são albinos. Então, você vai, né? Quando você diminui o pool genético, você acaba restringindo essa variabilidade genética, né? Aí ele fala do fluxo gênico, isolamento reprodutivo, que pode trazer a questão da formação de novas espécies. Assim, a teoria sintética ampliou a visão de Darwin ao fornecer base molecular e populacional da evolução. Nessa questão, alguma dúvida? Aqui o efeito gargalo, né? Também, né? Efeito gargalo também entra nesse contexto aqui. Da garrafa é uma deriva genética. Sim, né? No contexto do efeito gargalo, a gente pode fazer um comparativo com essa da deriva genética. Boa. Questão 6. Daltonismo é uma condição genética relacionada ao cromossomo X. Avanços tecnológicos têm permitido a criação de óculos especiais que ajudam na percepção de cores.
Explique por que o daltonismo é mais frequente em homens e discuta de que forma os óculos especiais podem melhorar a percepção de cores sem alterar o padrão genético do indivíduo. Hoje, para quem é meu aluno aqui do extensivo, eu dei aula sobre isso e eu falei que o XDzinho, a frequência do XDzinho na população, de maneira geral, é 1 chance em 40. Então, a chance de você encontrar esse XDzinho na população é 1 chance em 40. Como o homem é XY, a chance do homem ter um XDzinho aqui é 1 em 40. Então, a cada 40 homens é como se a gente tivesse um daltônico. A mulher, ela precisa ter 2 XDzinhos para ser daltônica. Então, ela precisa ser filha de um pai daltônico, né? Porque o pai só tem um X para dar para ela, o pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ser, no mínimo, portadora. Mas como são 2 vezes a frequência, a probabilidade dela receber um XDzinho e esse E vira uma multiplicação, outro XDzinho, em média, a chance de você encontrar uma mulher daltônica na população é 1 em 1.600. Não precisa decorar essa matemática aqui, isso é uma frequência, né, aí, geral, né, mas é só para você ter uma ideia que realmente é muito mais fácil encontrar um homem daltônico, né. Aí vem a resposta aqui, ó. Daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessiva, né? É causado por mutações em genes localizados no cromossomo X, que codificam proteínas fotorreceptoras da retina. Como os homens possuem apenas um cromossomo X, a presença de um alelo recessivo é suficiente para ele já manifestar essa condição. Já as mulheres precisam ter 2 cópias mutadas para expressar o fenótipo, o que torna a frequência menor nelas. Os óculos especiais para daltônicos funcionam através de filtros ópticos que ajustam o espectro de luz recebido, aumentando o contraste entre cores que antes eram confundidas como vermelho e verde. Eles não alteram o DNA nem corrigem a mutação, mas melhoram a percepção visual, facilitando atividades cotidianas, né? Então é importante colocar que ele não altera o DNA, ele é uma ferramenta que vai melhorar a percepção visual, mas sem, né, gerar ali uma alteração do DNA, alguma coisa do tipo, né? A pessoa vai depender daquele óculos, beleza? E a questão 7... Nós tivemos aí a questão dos incêndios do Pantanal até o ano passado, né? Os incêndios do Pantanal em 2020 e 2024 causaram grandes perdas de biodiversidade. Explique como ocorre a sucessão ecológica secundária após os incêndios no Pantanal, justificando o papel das espécies pioneiras, intermediárias e da biodiversidade na recuperação do bioma. Após os incêndios do Pantanal, ocorre uma sucessão ecológica secundária. Já teve vida anteriormente, né? Pois o solo e parte do banco de sementes permanecem. Inicialmente, espécies pioneiras, como gramíneas, ervas de rápido crescimento, ocupam o espaço. Isso traz uma estabilidade para o solo e facilita a chegada de outras espécies. Em seguida, espécies intermediárias, como arbustos, árvores de pequeno porte, aumentam a complexidade estrutural e oferecem abrigo para a fauna. Então, começam, né, a aumentar o número de nichos ecológicos, a complexidade das cadeias tróficas aumentam. Por fim, com o tempo, a biodiversidade tende a se recuperar, aproximando-se das condições originais do bioma, embora incêndios repetidos possam comprometer o processo. Muito se falava, né, gente, da questão das queimadas naturais. Queimadas naturais podem acontecer no Pantanal? Até pode, mas é muito mais raro acontecer. Queimada natural é característica de cerrado, né? No Pantanal, mesmo no período da seca do Pantanal, a gente está falando de lagos permanentes.
A vegetação não fica alagada, mas os lagos ficam permanentes, né? Agora, nesses últimos anos, o Pantanal ele teve uma perda significativa hídrica, a ponto de você poder imaginar que o que era muito raro acontecer começou a ficar mais frequente também, não só as queimadas criminosas, mas como queimadas naturais também no bioma. Porque o bioma, uma vez que você tem o desmatamento, a água começa a ir embora, né? E aí as queimadas naturais, que eram raras de acontecer, começa a diminuir essa possibilidade, né, sazonal ser mais espaçada e ser mais frequente, né? Esse processo é fundamental para a resiliência do Pantanal, né? A capacidade dele se recuperar, mas depende da conservação de áreas vizinhas, aquela questão que nós já falamos aqui, né? O efeito de borda lá é importante, a conectividade, né? Os corredores ecológicos e da ausência de novos distúrbios intensos. Então, como que a gente recupera? Diminuindo a queimada criminosa, né? Combatendo essa queimada criminosa, já ajuda, né? Mantendo aquela área protegida por um tempo, porque a associação ecológica secundária ela é mais rápida do que a primária, mas ainda assim leva um período prolongado, né? Beleza, gente? Trouxe essa parte do bioma, né? Que é uma temática importante para a gente poder falar sobre, né? E esse foi, então, o nosso simulado número 3. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vou trazer vocês aqui para frente. Fechou? Eu tô devendo para vocês ainda os PDFs, né? Eu já elaborei uns, eu só tô revisando. Amanhã eu já faço essa revisão e até domingo vai ter lá pelo menos uns 4 PDFs aí do que a gente já comentou aqui, eu vou subir lá para vocês, tá? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Qualquer coisa, mandem notícia aí, mandem dúvidas. Valeu, bom descanso para vocês. Até mais. Tchau, professor. Bom descanso aí. Tudo de bom. Valeu, Obrigado pela aula, hein? Até mais. Tchau.